Bem-vindos a mais um Day Connect Cast e hoje eu tenho aqui uma presença muito ilustre, que ele é o gerente de novos negócios da Compete Carnegiano e hoje nós vamos conhecer um pouco da história de superação dessa pessoa, que a história dele eu tenho certeza que vai nos inspirar e inspirar muito. Seja muito bem-vindo, Emílio Sten. É um prazer recebê-lo aqui. Fique à vontade, meu amigo. Estamos ansiosos aí para aprender um pouquinho e nos inspirar com a sua história, que eu sei que é muito bonita. Seja bem-vindo. Obrigado, Adriano. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado mesmo pelo convite. Vamos lá, vamos compartilhar um pouquinho dessa trajetória. Tá, é muito legal, Emílio, assim, que conhecer, né? Eu conheci, assim, o tanto que você é caprichoso com aquelas questões que você se envolve. Você tá no Líderes do Amanhã, né? E tudo que você se envolve, você costuma fazer com excelência. Tanto é que teve um reconhecimento, né? Foi reconhecido pela turma no Dale Carnegie, tem um troféu lá de excelente performance. E não é à toa. Mas teve um começo. Então é interessante, assim, como é que começou a tua história? Conta pra nós, Emílio. Bom, Adriano, eu venho de uma família do interior do Espírito Santo, de Domingos Martins. Uhum. Meu pai caminhoneiro, minha mãe faxineira. A gente morava de favor na época na casa do meu tio. E o fato que mudou a minha história, até contei um pouquinho isso lá no curso do Dale, foi quando os meus pais se separaram. Uhum. E eu sou mais velho, né, de dois irmãos. E aí minha mãe, em um determinado momento, ela virou pra mim com toda clareza e assim, hoje vendo, né, eu vejo com muita sabedoria quando ela falou comigo. Ela falou: meu filho, você é o mais velho aqui da casa. Uhum. Seu pai já não tá mais com a gente. Hoje a gente não é mais 4, hoje nós somos 3. Uhum. Eu, você e seu irmão. Eu preciso que você me ajude. Com quantos anos você tava nessa Eu tinha, nessa época, 11 anos. Uhum. 11 anos. Minha mãe falou: preciso que você seja um homem da casa. Ela falou com essas palavras. Eu me recordo muito bem desse dia. E dali, despertou em mim um sentimento que até então não tinha, que era: cara, eu preciso ajudar minha mãe. Uhum. Eu preciso ser o protagonista agora. Sabe? Ela me encheu, ela me encorajou. Eu era uma criança ainda, mas assim, me encorajou de uma maneira que eu não sei explicar. Ô, Emílio, e é legal assim, você vê, né? Uma faxineira, né? O quanto que ela pode ter um impacto na vida de um filho pela sabedoria dela, né? Muito. E a gente conhece muita gente simples, muita gente humilde, mas com uma sabedoria e encara a vida com uma maturidade, né? Porque uma coisa é as tragédias que acontecem e sendo bem realista, a gente não pode se livrar das tragédias, das coisas que não estão programadas na nossa vida. Mas a maturidade nos leva a dar resposta à vida de acordo com aquilo que a vida está nos pedindo. E era o que tinha nesse momento, né? Exatamente. E isso você foi muito feliz aí na sua colocação, porque até nesses momentos a gente consegue tirar lições. Sim. Até nesses momentos difíceis. Exatamente. Nesse momento difícil é onde a gente mais cresce, onde a gente mais aprende, onde realmente a gente vê que às vezes não tem saída, eu tenho que me mover de alguma forma. Tá? E minha mãe é faxineira, não tem grau de instrução alto. Ela fez o ensino fundamental apenas. E passou valores pra gente, valores pra mim e pro meu irmão, valores da vida mesmo. Não questão intelectual, nada, mas foram valores que nortearam tanto a minha criação, quanto a criação do meu irmão. E que a gente carrega até hoje. Certo. A partir daí depois desse choque, vamos dizer assim, o que você fez, Emílio? Pois é, então, minha mãe, ela trabalhava, como meu pai não estava mais em casa, né? E pra ela conseguir sustentar a casa, não deixar faltar, e graças a Deus nunca faltou, nunca sobrou. Costumo dizer que nunca sobrou lá em casa, mas também nunca faltou. Muito por conta dela. Ela trabalhava de manhã, às vezes ela trabalhava até a noite e eu cuidava do meu irmão. E aí foi essa virada, assim, eu tomei esse senso de responsabilidade. E em determinado momento, acho que com 11 para 12 anos ali, eu arrumei meu primeiro emprego. Num lava-jato perto da minha casa. Como eu era muito franzino, meu trabalho era aspirar os carros. Mas você foi pedir o emprego? Como é que surgiu isso daí? Te indicaram? Então, eu tinha um primo que trabalhava lá. E aí eu já vi que ele ganhava um dinheirinho. Aí eu falei: olha, eu preciso trabalhar também. Eu tô de folga,
de manhã, eu estudava à tarde na época. E começou como meio com uma brincadeira. Vem pra cá. Começou meio que com uma brincadeira. Aí eu fui ficando ali, fui indo um dia, outro, até que fala, não, a gente vai pagar pra você. Ganhava R$10 por dia pra trabalhar até mais ou menos 11 horas da manhã, que dava horário, aí eu ia pra casa, dava almoço pro meu irmão, arrumava meu irmão e a gente ia junto pra escola. E dali começou. Eu lembro que no meu primeiro salário, Adriano, eu ajudei minha mãe em casa e falei, mãe, eu quero entrar pra escolinha de futebol aqui da cidade. E aí, com a outra metade do salário, eu comprei minha primeira chuteira. Pra entrar na escolinha de futebol. Nossa, deve ter sido... Nossa, é muito gratificante. Foi a primeira sessão que eu tive de, sabe, aquele suor, ter a recompensa do suor. Pô, estou comprando um negócio que Isso traz que uma é meu. dignidade pra pessoa, cara. Muito. Era algo simples, era uma chuteira, assim, na época, mas barato, coisa... Mas é algo que me deu, assim, uma gratificação enorme. E ali eu aprendi, poxa, cara, para eu poder conquistar as coisas que eu quero, eu preciso trabalhar, preciso correr atrás. Isso. Cara, hoje é muito comum a gente ver os pais que teve uma certa dificuldade na vida, eles não querem que os filhos passem por aquela mesma dificuldade, né? Vamos dizer assim. E acaba tendo um excesso de proteção. Agora, o que esses pais às vezes têm que pensar é o seguinte: o que eu quero para o meu filho? Eu quero ter um filho forte ou protegido? Os dois não tem jeito. Perfeito. Então, claro que às vezes hoje, viu, os pais que nos escutam aí, talvez ele não precisa, os teus filhos não precisam passar por toda aquela dificuldade. Mas você colocar uma carguinha nele para que ele se forme, tenha esse tipo de dignidade, comece a conquistar as coisas cedo, provavelmente você vai estar criando um filho forte para a vida. Perfeito. Porque o mundo aí fora, não tem como a gente colocar eles dentro de uma bolha. E o mundo aí fora não respeita a fragilidade, né? Perfeito. Eu também sou dessa linha. Apesar de não ser pai ainda, mas eu acredito nisso, tá, Adriano? Eu acredito que esse excesso de zelo, excesso de proteção pode não preparar a criança ou adolescente para enfrentar as batalhas do dia a dia da vida, porque é realmente diferente. Eu sou da seguinte linha, da conquista. De você preparar o filho ali para enfrentar as batalhas da vida. Foi o que minha mãe fez com a gente. Exato. Preparou. Meu amigo, pessoas igual você, Emílio, pessoas igual você, igual eu, algumas outras pessoas, alguns que nos ouvem aí, que veio dessa linha de conquista, desde muito pequeno, conquistando as coisas. Esse tipo de gente que foi formado e forjado pela vida, se largar ele lá no meio da Amazônia, pelado, de manhã cedo, à tarde, pode ter certeza que vai ter uma cabaninha, vai ter ali já vestidinho de palha em volta, já vai ter uns peixinhos assando na fogueira. Ou seja, a pessoa responde à vida de uma forma mais assertiva. Eu estava vendo uma pesquisa que essa geração Z, 19% dessa meninada que vai procurar emprego, 19% leva os pais. E nós não estamos falando de criança de 12 anos, não. Né? Então, assim... chega a ser até engraçado, né? A minha primeira entrevista de emprego foi na Refrigerantes Coroa. Eu tinha 15 anos, eu nunca tinha feito. Eu fui para fazer uma entrevista de menor aprendiz na época. E ninguém me falou. Minha mãe nunca tinha feito um processo seletivo na vida, não sabia nem o que era isso. Eu fui com a cara e com a coragem, mas eu tava meio que preparado já. Já vinha já calejado. Calejado da vida. Então, assim, na época eu passei, assim, foi bem legal. Mas por conta disso. Por conta de já ter uma responsabilidade. E não é que minha mãe foi assim, se vira aí. Não, sim. Ela sempre foi a mãe perto e que dava a orientação, não faz isso, não faz aquilo. E eu sempre me lembrava, assim, Adriano... aquela mãe assim, eu só não posso fazer por você. Mas, exatamente. E tinha uma coisa que, com essa consciência que eu adquiri desde novo, e eu tentava toda hora passar também pro meu irmão, porque meu irmão é 3 anos mais novo que eu. Apesar de ser 3 anos mais novo que eu, ele me considera realmente como um pai dele, tá? Porque eu ajudei toda nessa formação dele. Tem uma história que ele me pedia, lá em casa não era assim, ele falava com a minha mãe falava, é com seu pai. Não, era, pergunta ao seu irmão. Minha mãe sempre fazia isso.
Pergunta se... Ela não tirava a tua autoridade, Não né? tirava. Você Ela meu irmão queria fazer alguma coisa. Quero sair com os amigos. Pergunta ao seu irmão se você pode. Eu lembro que quando ele completou 18 anos, ele tinha um respeito e uma admiração assim, por mim tão grande. Quando ele completou 18 anos, ele queria ir para uma outra cidade, numa festa de aniversário. Aí minha mãe falou a mesma coisa, vai ver com seu irmão. Minha mãe já sabia da minha responsabilidade, já sabia que eu tinha, sabe, formado já desde novo. E eu falei com ele, com quem você vai? Quando você vai, qual a hora, me passa o contato, tudo isso, sabe? Uhum. É mais pelo respeito. E eu tentava passar isso para ele. Falar, olha, antes da gente ser quem a gente é, antes de eu ser o Emílio, antes de você ser o Gabriel, nós somos filho da Jerusa. E a gente não pode descredibilizá-la. Ou passar na rua e alguém falar, lá, o filho da Jerusa, olha lá os filhos da Jerusa, o que estão fazendo. E eu sempre tive essa consciência, assim, de não fazer nada errado, de me mover com nada errado, sabe, de andar sempre na linha, porque antes de eu ser quem eu era filho da minha mãe, e eu não queria dar um desgosto para minha mãe. Por tudo aquilo que ela fazia, por toda a criação, eu não queria dar jamais isso para ela. E isso eu tentei passar pro meu irmão, e graças a Deus a gente conseguiu. Aí você começou lá com adolescente, Refrigerantes Coroa, conseguiu passar na... Antes disso, tem uma história, eu vou chegar na Coroa. Eu fui morar sozinho, com 14 anos. Lembra do futebol? Eu comprei a chuteira, entrei na escolinha, me viram jogando e me levaram para uma outra cidade, para um grupo de empresários, para eu jogar futebol. E na época era meu sonho, assim, cara, o futebol vai me dar uma condição melhor para poder ajudar minha mãe. E eu fiquei um ano, Adriano, assim, ralando mesmo. Ali eu vi, sabe aquela expressão aí que o filho chora e a mãe não vê? Eu vi isso literalmente acontecer. Foi um ano que eu morei sozinho, tive que aprender a arrumar casa, passar, lavar. Eu morava na República com mais 10 meninos. Nossa, sai coisa boa. Pois, você tem noção. Só que aquilo ali, sabe, isso também me ajudou a formar ao meu caráter, de ter responsabilidade. Porque eu não tinha mais a dona Jerusa em casa para poder fazer o almoço, limpar, lavar a minha roupa, sabe? Eu não tinha mais, eu tinha que me virar. E aí, no final desse ano, eu falei, cara, eu acho que não vale mais a pena não. Tá até muito difícil. Saudade imensa. Não tinha a facilidade que tem hoje. Você tá com saudade de fazer uma videochamada, por exemplo. Não tinha. Aí... Você falando assim, eu lembro que eu também saí muito cedo de casa, né? Eu com 14 eu já não morava mais com a minha família também. E o pior, cara, eu ligava acho que uma vez por mês pra minha mãe. Minha mãe ficava quase doida, porque eu sumia. e era uma característica que eu tinha de nunca... E eu mesmo que não me importava, né? Não é que nem hoje que a gente fala todo dia, todo dia você consegue, chamada, facilidade, né? Que tem. E aí, assim, diante daquela toda dificuldade, eu falei, cara, acho que não vale a pena isso não. Vou voltar pra casa. E eu vim. Aí foi onde que realmente eu procurei emprego. Com 15 anos eu entrei no Menor Aprendiz da Coroa. E ali, cara, foi a minha primeira virada, assim, falei, cara, eu tenho que aproveitar isso aqui. Com todas as minhas forças. Eu fiz o processo de Menor Aprendiz, aí depois fui pra prática, que é no setor. Pra você ter noção como que minha cabeça já estava, eu já procurei saber onde que era o setor que mais precisava de uma pessoa. Porque eu pensava assim, se eu entrar no setor que já tem muita gente, eu não vou ser aproveitado. Eu vou ser mais um. Eu vou ser mais um. E eu não quero ser mais um. Eu quero ser o funcionário, eu quero me destacar, eu quero crescer. E aí eu fiquei sabendo, um dia conversando assim, que o setor de logística estava precisando de uma pessoa. Eu falei, eu não sei nem o que é logística, mas eu vou pra lá. É lá mesmo. É lá mesmo. Quando eu entrei, que a gente passou pra apresentação dos setores assim, quando eu entrei, eu vi quem tava lá, falei, cara, é aqui mesmo. E aí foi. Eu trabalhava na parte da tarde, 4 horas, saí da escola e ia pra lá, pra Refrigerantes Coroa. Com 6 meses, eu já entrei no curso técnico e os meus colegas de setor não tinham formação técnica. Quando eu entrei, todos depois entraram. Acho que foi meio que viram a minha vontade, aquela coisa de crescer na profissão, eles acabaram fazendo também. Ô Emílio, que legal, assim, você já vê a liderança
de forma mais pura, né? Porque assim, os seus colegas de trabalho não devia nenhuma satisfação para você, era um colega de trabalho, mas pelo exemplo você inspirou, né? Então por isso que muitas vezes as pessoas falam sobre a liderança e título, né? Mas o John Maxwell, que é o autor lá da 21 Leis Irrefutáveis de Liderança, inclusive é um dos discípulos do Dale Carnegie. Legal. O John Maxwell foi inspirado pelo Dale Carnegie, e ele fala, olha, liderança não é nada, é influência, não é nada mais e nada menos, né? Olha que bacana, um diferencial já começou a causar o impacto na cultura de uma empresa. E eu acredito muito nisso, de você ser líder pelo exemplo. Não, acho que não tem outra forma, Adriano. Não tem outra forma. Não adianta você falar... Não se sustenta, Não né? se sustenta. Vai até um determinado ponto. Mas até um determinado ponto. Depois que a pessoa... E outra, os nossos liderados... Não tem mais ninguém bobo hoje em dia. Ninguém é bobo. Não. Você começa a falar uma coisa aqui, daqui a pouco, pô, o cara fala aí, mas na prática não é isso que a gente vê, tá? Então, e realmente, na época lá nesse setor, todos do setor, assim, fizeram curso. Inclusive, fui matéria, a minha trajetória na Coroa por conta disso. Depois eu passei no vestibular para engenharia de produção. Eu fui matéria dentro da Refrigerantes Coroa. Sim, na época eu fiquei, nossa, que isso, cara. Tô em destaque. Me entrevistaram, sabe? Eu tinha, na época, 17 anos. Me entrevistaram, fizeram uma matéria completa comigo, sabe? Mostrando a minha evolução lá dentro. Isso foi bem bacana. E aí, assim, na minha época lá dentro, Adriano, eu não queria ficar parado em nenhum momento. Porque um dos meus mentores lá dentro da Coroa, que tem idade para ser meu pai e hoje é o meu melhor amigo, ele falou comigo uma vez assim, Emílio, você quer fazer diferença aqui? Eu falei, quero. Ele falou, então trabalhe para que a gente sinta sua falta quando você não tiver. Trabalhe aqui, dê o seu melhor, para que quando você estiver ausente, a gente possa... o Emílio tinha que estar aqui. Tinha que estar aqui para fazer isso. E isso ficou na minha cabeça. Isso eu guardo e eu tento passar para os meus liderados hoje. Cara, você tem que fazer a diferença onde você tá. Adriano, eu ficava o tempo inteiro, quando eu era menor aprendiz, eu não tinha responsabilidade de muita coisa ainda, e depois passei estagiário, aquela coisa, eu ficava assim, gente, o que vocês têm para fazer? Me dá coisa. Me dá coisa, eu preciso fazer alguma coisa. E eles falam assim, não, Emílio, tá tranquilo, agora tá tranquilo. Quando eles falavam isso, que eu tava tranquilo, eu ficava esperto. Eu não pegava no celular, eu já ficava esperto. Quando eu ouvi o barulho da impressora, eu ia na impressora e pegava a impressão e botava na mesa do cara. Justamente para ele não precisar levantar da mesa, para pelo menos eu ser útil de alguma forma. E ali foi. Aí depois eu fui estagiário, né? Fui contratado pela Refrigerantes Coroa, fui assumir a responsabilidade do setor de logística, mandava refrigerantes pro norte do estado, Minas, Rio. E assim foi a trajetória lá na Coroa. Tá, e legal que você nunca parou depois disso, né, Emílio? Jamais. Eu sempre tive a vontade de estudar. Um dos sonhos da dona Jerusa era ver os filhos formados. E com 17 anos eu entrei. Eu concluí o ensino médio e passei no processo seletivo... Processo seletivo não, desculpa. No vestibular para engenharia de produção. Naquela época eu passei na UFES, só que eu não conseguia deixar. Eu não conseguia vir para a UFES, porque minha mãe não tinha dinheiro para me sustentar aqui, era integral, aquela coisa, eu precisava... E o meu salário que eu ganhava na Coroa, eu ajudava em casa. Minha mãe pagava aluguel, água, luz, essas coisas. E aí eu tinha que trabalhar. Aí eu fui para uma particular, ganhei uma bolsa, fui para particular, e minha rotina era acordar de manhã, trabalhar até 5 horas, 5h10 pegava a van de Domingos Martins para Vitória, estudava à noite, voltava, chegava meia-noite em casa... E acordar no outro dia de novo. Descansado. Nossa, que isso. Foram 5 anos bem puxados, assim. E não parei, porque eu sempre tive o objetivo. Cara, eu preciso evoluir. Naquela época, quando eu comecei a engenharia, eu lembro que o CEO da Coroa era engenheiro de produção. Eu falei, rapaz, se esse cara aí chegou onde ele tá e é engenheiro de produção... E foi isso que te ajudou a tomar essa decisão? Foi. Eu lembro quando uma vez que ele foi dar uma palestra lá pra gente, e aí ele foi apresentado o currículo do cara, por onde ele já tinha passado, aquela coisa toda, anos de experiência, e era engenheiro de produção. Eu falei, tem uma oportunidade. Naquela época, eu pensava muito na Coroa. Falei, cara, eu quero me formar, eu quero uma empresa daqui que abriu as portas pra mim, do meu município, perto de casa. Eu vou vou alcançar voos maiores aqui dentro. E aí isso me motivava naquela época.
E aí, por isso que eu iniciei a engenharia de produção. Uhum. Só que aí os anos vai passando, você vai amadurecendo um pouco. Acabou descobrindo outro mundo também com a engenharia de produção. Exatamente. Aí, assim, na engenharia de produção, eu conheci pessoas, Adriano, que essas conexões que a gente faz, né, relacionamento, que eu acho que muda muito a nossa vida. É a base do Dale Carnegie, É a base do Dale. Relacionamento. Eu só descobri, assim, eu já sabia isso intrinsecamente, né, por conta da vida. Mas depois que eu fiz o curso do Dale, que eu fiz, rapaz, faz sentido tudo isso aqui. E relacionamento é a base mesmo. E na faculdade eu conheci algumas pessoas, assim, que mudaram a minha vida. Uma delas foi o Alexandre Flauzino. O Alexandre, a gente compartilhava algumas matérias junto, eu ajudava ele nas que ele tinha dificuldade, ele me ajudava nas que eu tinha dificuldade. Um determinado dia ele falou, cara, eu tô trabalhando numa empresa com um cara assim que mudou minha vida, que eu tô aprendendo muito. Aí eu fiquei assim, pá, quem é esse cara aí? Quem é essa empresa? Ele falou, é a Compete. É a Compete Engenharia. Rapaz, Emílio, inclusive a gente vai dar um curso lá de gerenciamento, você quer fazer? Aí eu... Rapaz, não sei o que é isso não, mas vamos lá. Tô dentro. Vamos embora. Fui fazer o treinamento. E o treinamento era com o Siciliano. Siciliano Barcelos Neto. Hoje meu diretor. O treinamento foi aqui em Vitória, à noite também. Eu fiz... Sabe aquela paixão que você sente assim pela matéria? Era isso que eu tava procurando. Rapaz, que é isso? Eu me identifiquei demais, Adriano. Aí fiz o treinamento, peguei todos aqueles ensinamentos com o Siciliano. Eu lembro que no último dia, eu falei, cara, eu vou perder essa oportunidade não, eu vou conversar com esse cara aí. Eu peguei meu currículo, botei na minha bolsa, esperei todo mundo sair da sala e fui lá falar com ele. Falar, Siciliano, eu tinha 18 anos, eu acho, na época. Falei, Siciliano, gostei demais do curso. Cara, eu queria trabalhar com você. Eu queria trabalhar até de graça. Meu currículo tá aqui, eu não tenho muita coisa no currículo, sou da coroa, tal. Eu contei minha história. Aí eu falei, Miri, hoje eu não tenho oportunidade, mas aplica o que você aprendeu no curso lá na coroa. E aí você vai pegando maturidade e lá no futuro a gente conversa. Aí tá bom, aquele dia, beleza. Só que o curso me despertou pra uma coisa. Eu falei, cara, eu tenho que abrir mais as minhas opções. E eu resolvi... Ô Emílio, e é interessante, né, assim, ó. Porque, cara, a importância de visitar ambientes que a gente talvez pensa que não tem nada a ver. Né? Realmente. O aprendizado e coisas que a gente talvez nunca tenha passado pela nossa cabeça estão ali. Exatamente. Porque esses ambientes vão ter... Fora do ciclo, cara. Fora do ciclo. Vão ter pessoas que vivem outra realidade. Sim. Que vivem outras coisas, que vão te agregar e vão te abrir a mente. Sabe? Que vão gerar oportunidades. Só que oportunidades, eu acho... Eu tava até comentando hoje lá no escritório o seguinte. Essas oportunidades que aparecem pra gente, Adriano, eu não acho que é por acaso. Não. Eu não sou desse que acredita que aconteceu, é acaso, tem uma oportunidade. Eu acho que tá muito ligado à atitude. Total. A atitude gera oportunidade. Total. Eu acho que é a atitude que gera oportunidade. Sim. Sabe, se eu não tivesse a atitude de ir lá, conversar com o cara, ou sabe... Cara, quantas conexões foram feitas naquele evento que a gente fez lá de Wine Business? Nossa, muitas. Quantas reuniões saíram dali, né? De pessoas de ambientes diferentes. Nossa, né? daquele dia lá eu já fiz umas 5 reuniões com 5 pessoas diferentes, umas 5 pessoas diferentes. Uma reunião que durou uma hora, não, umas 2 horas. Foi ficamos 2 horas, dali mais ou conhecendo gente. 10, 12 pessoas. Poucas pessoas. Pessoas boas ao nosso redor, o tanto de conexão que gera, né? E coisa, sabe, que sem forçar. Sem forçar. Coisa fluida, assim, sabe? A coisa aconteceu. O pessoal realmente foi muito bom essas conexões. Muito bom mesmo. Aí você saiu da lá desse evento. Aí eu falei, rapaz, eu tenho que mudar pra engenharia civil. Mudei pra engenharia civil. Só que tinha um problema. Eu tava fazendo engenharia civil, ou seja, tava aprendendo a calcular prédio e eu tava trabalhando na Refrigerantes Coroa, no setor de logística. Aí eu falei, cara, eu preciso mudar. Se eu quiser ser um bom profissional, eu preciso aprender o que eu tô na prática, o que eu tô aprendendo na faculdade. Porque senão, quando eu formar, eu não vou ser engenheiro com diploma, mas não vou ter experiência. E essa foi uma das principais decisões que eu tive que tomar, assim, na vida muito cedo, Adriano. Porque eu fui em busca de estágio. Eu fui em busca de um estágio.
E um amigo meu na faculdade, quando eu falei minha história, eu falei, cara, eu precisava conhecer a engenharia civil, construção civil, só que eu não conheço ninguém. Na minha cidade não tem ninguém que trabalha com isso. Você conhece alguém aqui em Vitória, na Grande Vitória, que pode me ajudar? Aí esse meu amigo me passou um contato de um engenheiro. Falei, Emílio, liga pra ele, fala que você me conhece, fala que você precisa de um estágio, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Eu falei, tá bom, vou ligar. Paz, liguei pra ele, falei, ô fulano, aqui, Emílio, tal, assim, preciso de uma oportunidade de emprego. Rapaz, Adriano, eu acho que esse cara tava num dia tão ruim assim, sabe? Não pegou ele na hora boa. Não peguei ele na hora boa. Rapaz, o cara foi meio grosseiro assim, falou, ó, cara, não é porque você conhece tal pessoa que você vai ter um emprego aqui não é assim não. E outra, cara... Desse jeito. Se eu tiver oportunidade aqui, eu vou colocar pessoas que eu conheço, não você, desse jeito. Aí eu, cara, eu pensava assim, o que eu fiz pra... O que eu falei de errado, rapaz? Eu fiquei me cobrando assim, cara, o que eu fiz de errado? Tá bom, mas segui a vida. Só que eu precisava de um emprego ainda, né? Corri atrás. E aí a questão da atitude, que é o que eu tava falando. Eu tive um insight, assim, no dia lá na Coroa. O vice-prefeito na época de Domingos Martins era engenheiro civil. Uhum. Eu falei, rapaz, eu vou atrás desse cara. Ele é engenheiro civil, ele vai me entender. Peguei meu currículo, tirei o uniforme da Coroa, coloquei uma camisa mais socialzinha, fui na prefeitura com o meu currículo. Você tinha quantos anos nessa época? Acho que eu tinha 20 anos. Novo. Tava com 20 anos. Uhum. Fui lá, na cara e na coragem. Bati lá na porta da prefeitura. A secretária dele me atendeu, falou, não, o que é? Não, eu preciso falar com o vice-prefeito. Aí ela falou, mas assim, sem marcar, do nada? Aí eu, na hora, travei assim, só que eu já tinha pensado, né, de como falar com ela. Falou, ó, moço, eu sei, eu até te entendo e tudo mais, mas eu tenho um negócio nesse envelope aqui que é muito importante pra ele. Cara! Falei assim, na cara e na coragem. Aí eu até falei com ela, ó, eu tenho certeza que se ele souber que você não deixou ele saber... Não vai ficar legal do teu lado. 2 minutos eu tava no gabinete do prefeito, do vice-prefeito. Uhum. Contei minha história, ele falou, Emílio, eu vou te ajudar. Assim, o cara entendeu, super com vontade de ajudar, sabe? Me ligou, eu fui fazer entrevista no Sesc de Domingos Martins, a construção do Sesc de Domingos Martins. Uhum. E... Passar na entrevista foi até fácil, Adriano. Fui lá passar. O negócio foi... Difícil foi falar pra minha mãe. Que ia sair do... Como que eu explico pra minha mãe que eu ia deixar o meu emprego na Coroa? Uma segurança. Que eu tinha, sabe, aquela segurança. Eu pagava as contas de casa. O ticket da Coroa na época era que eu fazia as compras de casa. Pra ganhar uma bolsa estágio na época de R$400. Meu Deus do céu. A van da minha faculdade na época era 360. E me ia sobrar R$40 no mês pra ajudar em casa. Ou seja, eu não ia poder mais comer na faculdade, nada. Como é que explica isso? Como é que explica? Minha mãe falou bem assim, tá, mas e aí? O que nós vamos fazer com o resto? Sabe? E aí esse foi um momento difícil de ter essa conversa com ela. Aí eu falei, mãe, olha só, eu sei que vai apertar, mas me dá um voto de confiança. Eu vou, com essa decisão, vou dar um passo pra trás para dar mais passo para frente profissionalmente. E eu tinha essa convicção, Adriano, que se eu fizesse isso, a minha trajetória profissional iria mudar. E aí, lá na frente, eu ia conseguir ajudar mais a minha mãe. Sim. Porque eu não estava pensando no momento. Sim. Eu não estava com aquele pensamento assim... Porque poderia, né, ficar tranquilo, falar, não, tá bom aqui onde eu tô ajudando a minha mãe em casa, tá tranquilo. Eu não queria isso, eu queria ajudar mais ela. Eu queria sair da minha zona de conforto. E foi isso que eu fiz. Fui pro Sesc. Caramba. Fui pro Sesc. Chegando lá, assim, como eu tinha o meu tempo livre, eu pedi o pessoal, eu posso ficar aqui? Meu estágio era 4 horas só, né? Falei, ó, eu tenho um tempo livre, eu posso ficar aqui de 7 a 5? Vocês deixam? Eu queria estar em todos os lugares, assim. Onde o mestre de obra ia, eu tava atrás, igual um carrapato. Tava atrás, os pedreiros estavam trabalhando, eu ia junto.
porque eu queria aprender. Eu queria sair dali e falar, cara, isso aqui eu preciso sair daqui com uma bagagem profissional que eu vou carregar pro resto da vida. E assim foi. Escola, né? Foi uma escola realmente. Eu lembro que na época eu linkava as coisas que eu via da faculdade com a obra. Eu falei, rapaz, né, que acontece isso mesmo e tal. E aquilo ali foi me aperfeiçoando. Foi te dando musculatura, né? Exatamente. E assim, responsabilidade alta. Depois de uns 2 meses que a gerente da obra viu que eu tinha potencial, ela falou, Milho, eu não vou vir mais não. Você cuida da obra aí. Pronto. Uai, não. Falei, não, como assim? Falei, não, você pode cuidar. Se você precisar, você me liga. Eu venho aqui uma vez na semana. E aí, 2 meses depois, já subiu meu salário. Aí opa. Já tá dando certo. Opa, já. A estratégia tá no caminho. A estratégia já deu certo. Sei que depois de uns 4 meses, eu já tava ganhando perto do que eu ganhava na coroa. Ou seja, quando a minha atitude, as oportunidades foram geradas de novo, voltando nesse ponto. Porque era para ganhar R$400. Só que eu já tava chegando perto do que eu ganhava na coroa. E nos meses finais de obra, assim, a gente tava com um efetivo lá, sei lá, de umas 300, 400 pessoas. Os 6 meses finais, o engenheiro mesmo, o dono da empresa, falou, Emílio, eu vou curtir minha vida, já era um senhorzinho, você fica aí. Toca aí o negócio. E aí, outra vez, com pouca idade, eu já tava com outra responsabilidade gigante pra poder cuidar. Muita gente, muitas pessoas, uma obra daquele tamanho. Beleza. E depois disso, terminou? Como é que você chegou até a Compete aí? Aí o mundo dá voltas. Pois é, rapaz, olha só. Aí a obra lá acabou, eu vim para uma outra consultora aqui, fiquei um período aqui em Vila Velha, tocando algumas obras, e quando eu formei, depois de formado, eu fui para uma rede de supermercados aqui do estado, a maior, se não for, né? Eu fui como coordenador de manutenção e pequenas obras. Um amigo meu se lembrou de mim na época do Sesc, me indicou para lá e tudo mais. Quando eu recebi a ligação para essa vaga, Adriano, que eu fiquei sabendo do salário, eu tava perto da minha mãe e do meu irmão. E eu fiquei surpreso com quanto eu iria ganhar. Que eu nunca tinha visto assim, cara, rapaz, não é possível que é tudo isso. Não é possível. Será que é tudo isso mesmo? E era. E eu falei com a minha mãe, naquele dia, eu falei, mãe, acabei de receber a ligação para trabalhar assim, vou ganhar isso. Aí eu falei, a senhora lembra quando eu falei com a senhora que eu ia dar um passo para trás para poder dar mais passo para frente? Isso num espaço curto de tempo. Se eu não soltar algumas coisas na minha vida, eu não tô livre para abraçar outras, né? Não tem como, Adriano. Não tem jeito. Não tem como. Às vezes tem que ter esse sacrifício. Né, é necessário. De novo, aquilo que eu falei, eu não tava pensando ali no momento. Se eu pensasse no momento, eu ia ficar lá na coroa. Hoje. Eu tava até hoje lá. Eu estaria até hoje lá. Estaria bem, talvez? Sim, acho que sim. Mas pelo empenho, né? Pelo empenho, pela minha dedicação, estaria bem. Mas eu queria mais. E você falou uma coisa no início, falando sobre mim, essa dedicação, e eu acho que é uma característica minha que todo mundo fala, e é realmente ter essa dedicação. Faz parte de você. Adriano, tá na minha essência. Eu não consigo fazer nada por fazer. Se for pra fazer por fazer, eu nem entro. Cara, não tá no meu momento, vamos deixar um pouquinho. E isso eu aprendi com a Dona Jerusa. É isso aí. Eu aprendi com ela. Ela me ensinou a ser assim. Ela, faz bem feito, sabe? Com aquela história de vida toda. E lá nessa rede de supermercado eu fiz as coisas. Eu fiz acontecer com dedicação. Eu entrei de cabeça. Não deixei passar nada, assim. E em um belo dia, tava lá tocando uma obra no supermercado. Quem me liga? Ceciliano Barcelos Neto. O instrutor do treinamento da Compete. Diretor, né? Emílio, tem uma vaga aqui para gestão e tal. Lembrei de você. Rapaz, eu nem ouvi o resto que ele falou. Eu nem ouvi. Turvou tudo. Eu só fiquei assim, cara, como é que esse cara tá lembrando de mim depois de tanto tempo? Nunca mais eu falei com ele, como é que ele tá se lembrando? E aí ele me apresentou, me chamou, me fez uma proposta. Eu falo que ele não foi nenhuma... Ele não me deu um emprego. Eu falo isso com ele. Eu falei, Cirano, você não me deu um emprego. Você me deu uma carreira. É diferente. O que ele propôs pra mim foi, vem pra cá,
eu vou trabalhar você, a gente vai trabalhar durante um tempo para você começar a assumir seus primeiros contratos de gestão de contratos daqui, sei lá, 6 meses. Esse era o plano. Falei, cara, eu nunca vi isso, não é possível que uma pessoa faz isso por uma outra pessoa, assim, eu fiquei admirado com aquilo. E aí, mesmo ganhando menos, eu fui de novo para ganhar menos. Eu falei, vambora, eu vou embarcar nessa, pelo futuro. É por isso que o projeto, ele é maior que o salário, né, cara? Se tinha um bom projeto, né? Se a pessoa for imediatista, dificilmente ela solta as coisas. Não solta. Dificilmente. Não solta. E eu tinha essa visão clara de futuro, sabe, Adriano? Eu não sabia onde eu poderia chegar. Mas eu sabia onde assim, sabe? Como que eu queria fazer para chegar. Eu queria estar perto de pessoas que me agregassem intelectualmente, profissionalmente. Que te puxasse pra cima. Que me puxasse pra cima, sabe? Eu sempre quis ter isso. E ali eu vi essa oportunidade. Falei, cara, eu vou porque conheço a Compete, conheço o Siciliano, sei que eu vou aprender muito. E aí eu compartilhei na minha época com a minha família, eu falava, eu não sei se eu tenho capacidade. Eu tava muito novo ainda. Eu não sei se eu tenho capacidade pra isso. Será que ficou aquela, será que eu tenho? Mas ele me deu aquela segurança do Siciliano falar, não, vem pra cá que eu vou te preparar. Fui. Suporte. Adriano, nos primeiros meses, eu queria tanto, assim, aprender tudo no detalhe, que eu saí do escritório, eu chegava às 5:30 da manhã, ele me deu um livro, que é o PMBOK para a nossa área, né, de gerenciamento de projetos, é a Bíblia do gerenciamento de projetos. Quase 900 páginas. Nossa. Eu chegava às 5:30 da manhã, lia aquilo até umas 8, até quando ele chegava, para eu discutir durante o dia. Eu saía do escritório 10 horas da noite com ele, aprendendo as coisas, sabe? Eu tô lembrando aqui, Emílio, que esses tempos atrás eu tô vendo um cara que leva jeito, né, para treinamento, assim, faz umas palestrinhas e tal. Eu falei, olha, é um rapaz que parece que tem bastante atitude, né? É um cara que eu posso ajudar ele a ter uma coisa mais robusta, né? Aí eu liguei e falei, olha, ele já me conhecia e tal. Falou, sou Adriano, da Dale Carnegie e tal. Eu falei, quem sabe a gente não trabalhar junto, não sei o que. O cara falou assim, qual é a proposta? Nossa. E aí eu fico imaginando, né, o quanto que as pessoas deixam de oportunidade porque ele quer ser o imediato. E qual é a proposta? Que proposta, cara? Que proposta? Né? Então, não tem nada fácil, não existe mágica. E cuidado com propostas mágicas. Não existe. Cuidado com propostas mágicas. Eu lembro uma vez que logo quando eu comecei a fazer parte da DEI, eu fui numa das nossas reuniões. Acho que foi a primeira reunião que eu fui. E eu lembro que quem tava... O gestor lá chegou e falou assim, pessoal, vocês estão chegando agora. Se vocês estiverem aqui por causa do dinheiro, vocês podem ir embora. Naquele momento eu falei, esses caras são sérios. Então, eu também aprendi assim, cuidado com coisas que traz muito encantamento. Vem que você vai ficar rico, vem que você vai ficar milionário, vem que não sei o que. Então assim, cuidado com com aquilo que traz muito encantamento. Então, chegar às 5 horas da manhã, esses livros são super legais de ler, né? Nossa, é maravilhoso. Então, assim, o cara se quebra inteiro, ganhando menos, mas com um projeto, né? Então, isso é interessante. Então, exatamente. Eu também sou dessa linha, tá? Eu acho que nada vem por acaso, nada cai do céu, assim, sabe? Aquela coisa, que nem você falou, vai ficar milionário, sabe? A gente vê muito isso. E não é por aí. Eu sou muito da linha do trabalho, do esforço, da dedicação, principalmente, Adriano. Eu acho que essa é a chave. Essa é a chave para as coisas acontecer. E realmente, tem aquelas pessoas que olham mais por isso e acabam perdendo um monte de oportunidade. E não foi o meu caso. Eu não queria perder aquela oportunidade por conta de dinheiro. Eu não queria. Eu falei, não, eu quero uma carreira. E eu estava disposto a me envolver nisso e me investir. E foi. Eu lembro que o Siciliano, na época, teve um dia que ele falou no reunião, Emílio, eu não tô aguentando mais, vamos dar uma desacelerada, porque estamos saindo aqui muito tarde, você já tá preparado, não precisa mais. Em resumo, Adriano, em 6 meses era para eu pegar o meu primeiro contrato. Só que eu não queria os 6 meses.
Eu não queria os 6 meses. Era muito tempo pra mim. Em 2 meses, eu tava viajando pela empresa sozinho pra pegar meu primeiro contrato pra gerenciar na Nestlé. Ah, que bacana. Fui lá gerenciar um contrato na Nestlé. Tá. Em 2 meses de empresa. Ô Emílio, então assim, você também, por essa dedicação sua, você se tornou um excelente técnico, né? Um excelente técnico. Isso. E o que o Deio ajudou nas outras partes interpessoais? Como é que foi participar do treinamento? O que abriu a tua cabeça? Porque você entrou também lá, eu lembro que quando você entrou é faca no dente, como você sempre faz. Sim. Tipo assim, você entra não entra para ser mais ou menos. Não, jamais. Se for para dividir alguma bola, entra para ganhar dividida. Então, como é que foi essa experiência com o Dale Carnegie? Com o Dale, Adriano, eu vi, quando foi apresentado, né, o treinamento, eu vi uma oportunidade, assim, de eu me desafiar um pouquinho mais, sair de novo de uma zona de conforto e trabalhar o interpessoal. Por quê? Eu venho de uma família tradicionalmente alemã. Isso já carrega em mim aquela questão de ser um pouco introvertido, não ter muitos amigos, não se socializar. Isso era meu. E eu achava isso... Eu achava que eu tava super legal, assim. O máximo. É o máximo. Eu me achava o máximo. Eu não gostava de compartilhar as coisas. Eu não gostava que as pessoas soubessem quem era o Emílio. Eu tinha essa preocupação de não abrir demais. Não é que hoje eu abro a minha vida assim, mas não se abrir demais, não fazer relacionamento. Eu tinha um paradigma enorme. Eu só me relacionava com a minha família. Sabe? Não, essa pessoa aí, né, tá aqui só pra isso. Eu tinha esse paradigma. E lá no Dale, assim, quebrou tudo isso. E naquela sessão que a gente fala quais são os nossos objetivos, o que a gente espera do treinamento, a primeira coisa que eu falei, eu quero quebrar um monte de paradigma na minha vida. Aí citei um por um, tal, isso, eu não sei negociar, eu não sei conversar com as pessoas, eu não sei fazer relacionamento, tal. E aí eu falei, vou cair de cabeça nesse treinamento. E foi o que eu fiz. Sim, sabe? Tudo. Botei no papel tudo que eu queria, todas as ações que a gente se propunha a fazer de uma semana para outra, eu já cumpria. E o Dale extremamente prático, né? Muito. Ó, eu já falei isso para você, eu fico surpreso. Porque no primeiro dia eu falei bem assim, cara, vai ser mais uma abertura, cada um vai se apresentar, vai falar de onde vem, quem Isso. é. Uma hora só pra falar só amassando barro. Rapaz, no primeiro dia, vamos levantar, vou ficar de pé aqui agora no primeiro minuto, vamos ficar de pé. E o pau quebra. Rapaz, falei, opa, sabe o que você falou do treinamento que você viu? Aqui tá diferente? Eu falei, aqui tá um negócio diferente. E realmente foi o que aconteceu, assim, comigo lá. Em termos de resultado, de termos de contrato, o que mudou isso pra você, assim, eu vou falar então... Porque você também começou a desenvolver uma parte comercial, né? Isso, perfeito. Como você falou, eu tava muito na parte técnica na Compete, né? E aí, depois do treinamento do Dale, que eu me identifiquei com essa parte comercial. Eu falei, eu acho que é uma saída pra mim. Por quê? No meio do treinamento, eu fiz 2 viagens. E a trainer, na época, a Sheila me ajudou. Falou assim, Emílio, vai por aqui. Eu falei, Sheila, eu vou pra uma viagem de negócio, eu não sei nem o que eu faço. O que eu faço? Como é que eu vou conversar com as pessoas? Eu posso falar certo tipo de assunto com as pessoas? Eu não sabia. Aí ela me orientou, fiz conexões, fiz negócios, fechei contratos. Fechei contrato. Quando eu fechei, pra você ter noção, eu visitei um cliente num dia, 2 dias depois eu tava voltando pro Espírito Santo. Chegou lá, a gente já tinha mandado a proposta, a gente fechou o contrato 2 dias depois. 2 dias depois, mas porque eu me preparei, porque eu coloquei em prática os princípios. E aí eu falei, rapaz, eu acho que tem um caminho aqui. Quantas vezes um contrato desse paga o treinamento? Paga o treinamento quantas vezes? Rapaz, muitas vezes. Consigo nem calcular, muitas vezes. Valeu muito. E eu não tô falando que foi o treinamento todo, tá? Só uma parte Foi na metade do treinamento. Na metade do treinamento eu já tinha batido o meu ROI. Eu tinha que fazer outro ROI. Eu fiz outro ROI. E aí, essa é a parte profissional. Hoje o Emílio lá na Compete. Depois disso, eu fui para uma outra gerência. Eu criei essa gerência de novos negócios dentro da Compete. A gente está estruturando ela, né? Hoje, basicamente, a minha rotina lá é relacionamento. É gente.
é se conectar com as pessoas, é fazer negócio, é gerar negócio, sabe? Fechar contratos. Ô, Emílio, sabe o que eu vejo muito? Muita gente ainda pensa que o vendedor é aquela pessoa articulada, aquela pessoa que conversa. E eu escuto assim muitas pessoas falando assim: ah, vendas é um dom, eu não tenho esse dom para vendas, né? E não tem nada disso, cara. Nós vendemos o tempo todo, sendo articulado ou não. O tempo inteiro. Então, aquela ideia do vendedor falador, isso aí já tá fora de moda faz tempo. As pessoas querem comprar coisas que gerem valor para elas, né? Exatamente. Aliás, na venda, quanto menos eu falar e mais eu escutar, se eu escutar com sensibilidade, eu vou falar com proveito e não Isso. ser aquele vendedor falador, Isso. né? Então, ser comercial tem a ver hoje com gerar credibilidade diante das pessoas e profissionalismo. Exatamente. Esquece esse negócio do vendedor falador, articulado. Isso caiu por terra há tempo. Eu acho que não tem que ser dessa forma, assim, sabe, Adriano? Eu acho que tem que ser a forma a mais natural possível. Você ouvir o que o outro lado tá precisando. Uhum. Eu aprendi a fazer isso lá no Dale. Cara, como é que tá aí? Deixar o cara falar, que aí eu entro em cima. Não, olha, a gente pode te ajudar aqui, isso aqui eu não consigo te ajudar, sabe? Ser clareza. E outra, tem outra coisa que é fundamental. E quando eu tento passar pros clientes, eu passo de uma forma com paixão. Eu falo com paixão daquilo que a gente faz. É daquilo que a gente se propõe a fazer com os clientes. E a venda, o fechamento do negócio acaba sendo consequência dessa conversa fluida. Nada forçado, sabe? E ainda mais quando tem um valor agregado alto, né? Se não tiver baseado na confiança, é muito difícil os contratos saírem. Jamais. Ainda mais pro nosso tipo de negócio, que é serviço e a gente gerencia projeto dentro dos nossos clientes, não dá. Talvez você não tenha nem o melhor preço, porque nesse caso, não é, o preço é uma das coisas. Das coisas que são levadas em consideração na hora de um grande projeto, né? Exatamente. Tem a entrega, tem a qualidade, se não vai me dar problema, a prestação depois, o pós-venda, o durante, né? Tem um monte de coisas. Se tiver confiança... Se eu não consigo gerar confiança é a base dos relacionamentos. A gente tem um cliente que a gente está há mais de 15 anos ininterruptos que ele fala isso. Fala, ó, aqui é só vocês, não entra outro, porque por conta da confiança. E uma vez ele falou, o dia que a gente perder isso, pode ter certeza que a gente não vai ter mais negócio. Uma vez, Emílio, dentro disso daí, eu estava ministrando um treinamento de vendas de alta performance. Tinham 20 e poucos agrônomos. E aí eu comecei a colocar as coisas sob perspectiva. Falei, anotem aí, por favor, né? Quais são os seus diferenciais de vendas? E eles anotaram, porque antes tinha... Eles estavam reclamando. Ah, mas hoje o cliente vai no preço. Hoje no nosso negócio vai no preço. Você não conhece nosso negócio e hoje é desse jeito. Eles não querem nem saber da técnica de vendas. Enfim, eu falei, beleza, então anotem aí, por favor, qual é o seu diferencial de vendas. Cara, começou. Anotaram, né? Para resumir a conversa, tudo que eles anotaram era exatamente igual. Aí eu falei, vocês estão entendendo agora porque o cara vai no preço? Porque vocês são simplesmente tudo igual. E a única coisa que vai fazer diferença é o preço. Então, se eu não for diferente nessa hora de gerar essa confiança, vai cair no preço. Vai cair. Aí a tendência da tua empresa é diminuir os lucros ou é você ficar... Se eu trabalho só com preço, eu não preciso de competência. Perfeito. Não preciso de competência. Perfeito. Eu contrato qualquer um, dou um catálogo na mão e vamos trabalhar desconto. Perfeito. Né? Foi. Perfeita colocação. Quando você não se diferenciar e ficar brigando, pensar só naquilo, o cliente vai te avaliar como? Naquilo. Exatamente. Se eu sou igual ao outro. Então, igual ao outro. Quem tá mais barato? Eu, inteligentemente, vou escolher o mais barato, se é igual. Perfeito. Bom, mas o curso... além da profissional, Adriano, que assim, mudou muito, eu aprendi também a lidar com pessoas. Tá? Assim, no meu dia a dia, eu mudei drasticamente a minha forma de liderança. A minha forma de liderança era mais daquela de pressão, de querer o resultado ali, agora, vamos lá, tá todo mundo aqui. E ver um estalo assim, falei, cara,
eu não tô gerindo pessoas. E resultado é consequência de pessoas que geram resultado. Eu não acredito... Tem que ter esse meio, essa ponte. Eu acho que eu acredito nas pessoas. As pessoas vão gerar resultado que a gente quer. E eu falei, eu não tô gerindo pessoas. Cara, eu tô aqui só um cara chato que tá batendo na equipe, cobrando, sabe? E aí eu mudei o meu estilo. Sabe o que é legal, Emílio? Esse é um testemunho que eu ouvi a teu respeito, né? Uma pessoa da tua equipe falou, rapaz, antes do Deio, o Emílio chegava, colocava uma pressão na gente, fazia, cara, quando que você vai entregar isso? Ah, tá, amanhã. Não, eu preciso de hoje. Aí a gente falava que ia entregar, mas assim, a gente sabia que não ia entregar. Era só para responder a pressão que ele colocava na gente. Era assim mesmo. Então... Não, eu reconheço, era assim mesmo, sabe? E hoje mudou total. Mas depois Mudou. ele falou, cara, isso mudou totalmente. O Emílio é um antes e um Emílio um depois, né? Todo mundo fala isso lá, assim. E eu aprendi, eu falei, cara, não preciso ser esse cara chatão e ficar pressionando as pessoas. Eu vou ser o cara que vai ajudar. Isso aí. E eu passei a fazer isso. Sabe, olhar com esse outro olhar. E aí, sabe o que é, Adriano? E foi legal fazer isso, porque eu vi que as pessoas começaram a ter um pouquinho mais de liberdade, começaram a se expor mais, começaram a ter uma voz lá, ali dentro, porque antes era só minha. Eles começaram a interagir, eles começaram a trazer coisas que às vezes não traziam por conta de, sei lá, receio, medo do que eu iria falar. E hoje é assim, eu levo dessa forma. Você acaba criando um ambiente de validação, né? Aquele Paulo Altran, que era ator, falecido Paulo Altran, ele chegava às vezes para fazer teatros, e uma vez ele chegou numa cidade para fazer um teatro, o repórter, por ele ser famoso, foi lá e perguntou assim, cara, mas você já fez essa peça mais de 500 vezes, você chega lá no palco e dá um show. E ele pegou e disse assim, falou, olha, não é assim. Toda vez me dá um frio na barriga e eu chego lá assim, com uma certa rigidez. Eu só relaxo no palco depois que eu faço alguma gracinha, que eu faço alguma coisa e o público dá risada ou o público aplaude. Quando eu sinto isso do público, eu relaxo e eu consigo atuar melhor. Muitas vezes essa forma de gestão, quando você deixa as pessoas relaxadas, é como se você validasse o trabalho delas. Quando você presta atenção, você valida, elas relaxam. Quando elas relaxam, elas tendem a atuar da melhor forma e entregar mais, né? Exatamente, entregar mais. E esse foi o resultado que eu vi na minha equipe, Adriano. Pessoas que assumiram responsabilidade, que antes não tinha, que às vezes o problema era eu, tá? Eu que não dava. Maior performance, mais entregas, senso de responsabilidade dentro da minha equipe, responsabilidade como se fosse dono da coisa mesmo. Tudo isso eu vi acontecer com a minha equipe. Depois do treinamento, depois da mudança de chave que eu tive, tá? E hoje é a forma que eu tento trabalhar com a minha equipe. Essa liderança. Gente, o nosso tempo passa muito rápido quando a conversa é boa. Emílio, você faça suas considerações finais aí, que você tem uma trajetória, né? O que você deixa de recado para os nossos... Olha, boa, vamos lá. Primeiro, agradecer pela oportunidade, foi bem bacana trocar essa ideia aqui com vocês, foi muito gratificante. Adriano, o que eu deixo assim... para quem está nos ouvindo faça tudo com dedicação, tá? Com disciplina principalmente. E disciplina é aquela coisa, não é fazer o que você quer, é fazer o que precisa ser feito. Né? A gente não pode cair na besteira de ter prazer momentâneo, né? E esquecer da disciplina do nosso foco. Eu acho que é isso, assim, sabe? Que se a gente tem foco, disciplina e dedicação, esse é o segredo do sucesso. Não é algo que vai cair de paraquedas, não é algo que não vai ficar milionário da noite pro dia. Eu acredito muito que esse é o segredo do sucesso. Falei aqui hoje, gente, com o Emílio Stein. Muito obrigado, Emílio, pelo teu tempo de estar aqui conosco. E como você disse, né? Alguém já disse também assim, a disciplina é a mãe de todas as virtudes. Boa. E as virtudes é a que mata os nossos vícios. O vício é como um verme que nos corrói e nos leva à pobreza.
a disciplina é uma virtude que nos leva à riqueza e ao sucesso. Muito obrigado pela presença. Até mais.